A pandemia mostrou que muitos processos e serviços, uma vez adaptados para a oferta à distância, reduzem consideravelmente os gastos com despesas de manutenção. No contexto geral, em 2020, as empresas de plano de saúde reduziram essas despesas em 3,6% e aumentaram o lucro líquido em 72,4% em relação ao mesmo período de 2019. Isso segundo a classificadora de risco Austin Rating. Então, eu quero saber aqui dos nossos convidados. Esse ano inteiro, um pouco mais de um ano e meio de pandemia, os planos de saúde ganharam mais de 1 milhão de novos usuários. Qual é a avaliação que se faz desse cenário? Por que tanta gente migrou e o que dizer sobre essa dualidade entre o que se deixa de empregar em custos e manutenção e se obtém ali de lucro a mais? Gustavo, doutor Albuquerque. Na minha concepção, aconteceu um movimento que, na verdade, já vem acontecendo, que também é o aumento de números de operadoras, né? E operadoras que estão buscando um nicho de mercado que trabalha um custo mais barato do plano e que abriram uma competição bem grande, principalmente no Norte e Nordeste, né? E isso fez com que o número de vidas tenha aumentado. O lucro, eu imagino, eu não estou lá na operação para saber tudo, mas eu imagino que a pandemia tenha ajudado eles. Porque com a diminuição do número de cirurgias eletivas, de pessoas indo em busca do atendimento médico, por conta da pandemia, de não querer sair de casa, não querer ir em um hospital, não querer ir em uma emergência, não querer ir em uma clínica, isso fez com que a sinistralidade deles diminuísse, né? Então eu acredito que o lucro tenha vindo também, né, dessa não utilização por conta principalmente dos períodos de pico da pandemia. Senhor doutor Albuquerque. Eu acho que são dois fenômenos. Eu acho que, como a gente falou anteriormente, primeiro houve aquele fenômeno do empobrecimento, perda do convênio. E no primeiro movimento de recuperação, e aí foi uma fala que você falou das pessoas reconhecerem o valor da saúde, quem pôde ou que teve condição buscou retomar o seu plano de saúde ou buscou ter um plano de saúde que nunca teve, porque ele percebeu a importância disso, né? Então esse é o primeiro aspecto. Há hoje o desejo de ter um plano de saúde por vários motivos. E aí vem o que o Gustavo falou, que é uma oportunidade de negócio para grandes operadoras. Por outro lado, aí vem a questão da ética, de como a gente limita isso. Então, num cenário onde você tem hoje grandes operadoras, porém em número pequenas, a gente vai restar 10 no máximo operadoras no Brasil todo, você começa a ter uma customização da saúde. Então é mais ou menos assim, olha, você pode pagar quanto? Sei lá, R$200 por mês? O seu plano é o plano D. O plano dele dá direito a isso. Então, de alguma maneira, né, e claro, isso é um negócio, as regras do negócio são bem claras, mas muitas vezes você vai restringir o atendimento daquele indivíduo por conta financeira. E aí quem tiver mais dinheiro vai ter um plano A, quem tiver vai ter o B e assim sucessivamente. Dentro da ótica do negócio, isso é extremamente óbvio, né? Se eu tenho dinheiro para comprar um Fusca, eu compro o Fusca. Claro. Se eu tenho dinheiro para comprar o Mercedes, eu compro o Mercedes. E aí nós temos talvez esse aumento, né, que a gente teve do número de pessoas começando a ter isso. No Brasil, no entanto, nós temos dois problemas que podem de alguma maneira afetar isso. E não vou discutir aqui o mérito se é válido ou não. Um é a questão da judicialização da saúde, né? Então, no Brasil, como tudo hoje se tornou judicializado, então muitas vezes você tem um plano que lhe dá direito a X e naquela hora que você precisa do Y, não está no seu contrato, mas você judicializa e, em geral, a justiça tem dado ganho para aquela pessoa que precisa, partindo do princípio que ela, no caso da questão, ela é mais fraca, né? Isso gera toda uma consequência na lógica de um negócio, porque você vai colocar isso como um fator imponderável e você aumenta o seu preço, porque você vai contar isso como parte do prejuízo que você pode ter. É o risco. Por outro lado, se isso fosse verdadeiro para toda a população, tudo bem, mas na verdade quem judicializa é quem tem pelo menos a mínima condição de contratar um advogado, ou então quem não tem vai procurar a defensoria pública. Exato. Isso leva bastante tempo, né? Então veja, a gente vai ter um cenário de aumento de usuários de plano, o que por si só é bom, já que o SUS no momento não consegue atingir todo mundo. Porém, qual a qualidade?
desses planos que estão sendo ofertados. E o que é que eles oferecem efetivamente? Porque muitas vezes a pessoa tem um plano, está pagando a vida inteira, na hora que ela precisa de determinada coisa, ela não consegue ter acesso porque o plano dela não deu direito. E a maneira como os nossos planos hoje de saúde são feitos, não é um sistema de poupança. Você pode pagar durante 20 anos, se você não conseguir pagar nos próximos 6 meses, você fica inadimplente e perde. E tudo que você pagou, você perdeu, né? Então, talvez mudar para o seguro-saúde seja uma opção, ou criar outros mecanismos. Então, nós estamos diante aqui de uma grande oportunidade de negócio que foi enxergado pelas operadoras. Nunca se houve tanta fusão no nosso meio de operadores de saúde. Estão sobrando pouquíssimos operadores de saúde. Muitas operadoras de saúde já ou em associação direta ou em parceria muito fortes com operadoras, ou seja, grupos de hospitais, grupos de rede de imagem, né? Em algum momento até já associadas em alguns negócios. Então, novamente, de que maneira isso vai ser utilizado, né? Por um lado, de baratear o custo da saúde, que é necessário. Por outro lado, quem vai ter acesso a isso? Eu vou dar um exemplo só, por exemplo, pegar a robótica dentro da medicina, claro, que é um tema bem atual, né? Então, é claro que a robótica traz benefícios. Ela encurta o tempo de cirurgia, ela encurta o tempo de hospitalização, diminui sangramento, diminui taxa de infecção. Só que no momento ela é ofertada a pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de pagar. Então, como eu transformo uma grande inovação tecnológica no preço palatável para a maioria parte da população? Ou seja, a equidade disso, né? Então, cabe ao SUS ofertar hoje uma cirurgia robótica para uma cirurgia, sei lá, retirada de próstata? Bom, qual é o custo disso para o sistema? E se eu pagar uma cirurgia de robótica de próstata, quantas outras coisas eu estou deixando de pagar? Exato. Então, esse custo-efetividade é algo que também passou a fazer parte do dia a dia da saúde, que é custo-efetividade. Esse procedimento, sem dúvida, ele tem algumas vantagens. Mas será que ele é efetivo, o custo efetivo para o meu sistema nesse atual momento? Ou não? Ele ainda não é custo-efetivo e, nesse momento, eu não tenho condições financeiras de incorporá-lo. E aí eu aproveito aqui essa sua provocação para levar para os negócios do Gustavo. Como é hoje para o Grupo Safecare lidar com esses grandes operadores que chegam associados ou verticalizando todas as suas operações? Isso é uma possibilidade dentro do grupo, em alguma das empresas? Olha, por incrível que pareça, nosso relacionamento com as operadoras, as quais a gente trabalha, é muito estreito, é muito bom, né? É bom porque a gente pratica uma política comercial com eles de buscar oportunidades que sejam realmente parceria, em que eles ganhem e nós também ganhamos. Essa questão da verticalização, que aí tem esse grande case de sucesso que é a Apvida aí, que todo mundo começou a seguir, né, o modelo Apvida para fazer, ela realmente é importante. Para as operadoras, você imagina que a gente não pode imaginar, só as operadoras ganham, o paciente não ganha. A ANS sufoca muitas das vezes a operadora com uma série de... a cada semana praticamente incorporam mais procedimentos. No ano passado entraram 67, se eu não falha a memória aqui agora. Eu acho que mais. Será? Acho que bem mais. Que eu vi um dado, mas depois a gente pesquisa e compartilha lá então, no Negócios na Pauta no Instagram. Hoje eles buscam isso, buscam parceiros. Tem muitos, como o Albuquerque citou aqui, tem operadoras que eles não têm uma estrutura própria para verticalizar, mas eles estão buscando parceiros que vão dar para ele uma segurança, que não vão estar enxertando procedimento, que não vão estar colocando consultas desnecessárias. Com a ética mesmo. E isso, aí vem a tecnologia, isso com o sistema de gestão que muitas já têm e a gente consegue aliar, né, com o nosso modelo de trabalho, a gente consegue fazer com que eles tenham uma suposta verticalização e segurança. Então, para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. A gente está uma parceria com o nosso Home Care, que a gente tem o Home Care também, né, o Vital Care, e nós estamos operando para ele em São Luís, Recife, Fortaleza e Salvador, porque eles preferiram centralizar conosco, que a gente cria uma sintonia de trabalho, uma segurança, no qual a gente busca também o resultado para eles, sem deixar de dar um atendimento de qualidade para o nosso paciente.
né? Perfeito. Agora deixa eu perguntar aqui para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, mas qual é hoje a avaliação que se faz dos profissionais de saúde que estão no mercado, aí destacadamente da medicina, que a gente está falando bastante sobre isso ao longo do programa, para o olhar empreendedor? É difícil imaginar um médico hoje se formando sem pensar em ganhar dinheiro mesmo, empreender. Qual é a sua avaliação, doutor Albuquerque, a sua? Então, acho que esse é um desafio, né? Lembrar que ainda hoje, e é claro, quando a gente procura um médico, tem todo lado, você está entregando sua vida àquela pessoa em algum momento. Então, é uma profissão, né? É uma profissão diferenciada, me perdoe as outras, talvez a mais diferenciada por essa relação intrínseca que envolve não só a vida, a saúde, mas você vai ao médico, eu tenho pacientes que falam sua vida para você, tá? Então, esse é um aspecto da medicina que nunca pode ser esquecido. Por outro lado, é uma profissão, entre aspas, como outra qualquer. Ela precisa ter um plano de negócio para sobreviver. Nós estamos num momento particularmente difícil para os médicos, porque houve uma proliferação das escolas médicas, né? Então, nós estamos tendo uma densidade demográfica de médicos cada vez maior e concentrada nos grandes centros, porque aí vem um grande problema. Nós não temos no interior nada para oferecer para os médicos, né? Então, você começa a ter, em algumas áreas, uma competição muito, muito dura. Isso tem um aspecto que às vezes é ruim, porque acaba, de alguma forma, fazendo com que determinados médicos possam, para sobreviver, se submeterem a algumas condições que seriam não éticas ou até valores menores de consulta. Para isso, eu acho que as escolas médicas precisariam desenvolver, e algumas já têm como uma disciplina optativa, gestão em saúde. Então, o médico tem que saber fundamentos mínimos de administração, porque ele vai ter um negócio. Um consultório, por menor que seja, ele requer uma secretária, requer um contador, ele tem que saber o custo fixo, o que é custo variável. Isso, infelizmente, nós não aprendemos na faculdade, tá? E existe ainda um tabu, ainda por muitos da classe médica, de não serem vistos como um empreendedor ou como um negócio. Então, na verdade, eu tenho que separar as duas coisas. Ao lado da medicina como medicina e ao lado da medicina como negócio, entre aspas, porque é como qualquer outra coisa, né? Claro. Na medida que eu coloco, vamos dar exemplo aqui do Gustavo, na medida que você coloca uma clínica de imagem e eu tenho que comprar um aparelho, saber qual é a depreciação do aparelho, qual é o meu custo fixo, qual é o meu custo variável, isso, o médico, se ele assumir esse papel que o Gustavo está assumindo como empreendedor, ele tem que ter os mesmos conhecimentos, porque senão ele vai quebrar, né? Então é necessário que a classe médica, de um modo geral, atente para a necessidade hoje de ela conhecer minimamente, né, rudimentos de administração e de economia para que possa sobreviver. Senão vai ficar à mercê das grandes operadoras. Gustavo, eu acho que o pai do Gustavo é um exemplo. Sim, doutor Arthur, né? claro. De médico empreendedor. Mas mais para o médico, os filhos que ficaram com o lado empreendedor. Eu falo que meu pai tinha um exemplo de médico. Tinha aquela máxima, né? O cara é um excelente médico. Antigamente era assim. Mas eu acho que hoje o cenário já começa a mudar. Você vê vários médicos empreendedores, vários, né? Excelentes médicos e excelentes empreendedores. Então, é como o Albuquerque falou, é um movimento que está sendo necessário, porque a gente está vendo a saúde de uma forma, com essas transformações todas, grandes grupos chegando, tudo. Então, eu acho que hoje você já tem um outro perfil de médico, né? Inclusive médicos que são parceiros nossos, tudo. Eu acho que isso só tende a crescer. Muito bem, eu estou aqui super feliz pelo nosso papo, aprendi muito, tenho certeza, e deixo agora esse momentinho para vocês se despedirem também do nosso público, deixarem suas palavrinhas finais. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui, Gustavo, doutor Albuquerque. Eu quero agradecer o convite, né? Adorei o bate-papo, a presença de Albuquerque, não sabia que ele estaria aqui, foi uma excelente surpresa, né? Um profissional de mão cheia, agora aí na Associação Médica do Maranhão, e a associação está em excelentes mãos. A gente já tem visto aí o movimento que está sendo feito depois de que você assumiu, então parabéns. E dizer o seguinte, a gente ainda está com essa pandemia aí, e a gente precisa manter os cuidados. Eu quero aqui agradecer todo o nosso time, todos os nossos colaboradores, que eles foram extremamente heróis, guerreiros. Eles não pararam em nenhum momento, na primeira onda, na segunda onda, em todos esses períodos, nós não paramos, né?
E assim, porque a gente tinha a missão de estar no front, estar atendendo, e a gente sai dessa pandemia mais forte, né? A pandemia não acabou, mas a gente teve um crescimento profissional e pessoal muito grande. Então, a gente se reinventou nesse período e tem novidades aí. Opa, doutor Albuquerque. Aproveitando a época junto, vou escolher a atuada do Gustavo, né? Primeiro, obrigado, agradecer pelo convite. E assim como o Gustavo, não só prestar homenagem a todas as pessoas que faleceram pela pandemia, mas especificamente ao pessoal da saúde, não só os médicos, desde o maqueiro, todos que de alguma maneira estão envolvidos no combate à Covid, né? Tem sido duro, muito duro. A saúde mental dos nossos profissionais de saúde foi duramente atingida. Ter perdas diárias ao longo de 1 ano e 6 meses não é fácil para ninguém, né? Então eu queria deixar aqui também o meu agradecimento e reconhecimento e deixar as portas da MB abertas para outras reuniões como essa, e a AMB também é a Casa do Médico, e nós estamos tentando, como o Gustavo falou, reanimá-la para que ela possa ofertar outras possibilidades para os médicos do Maranhão. A gente agradece, então, aqui a participação dos nossos convidados e fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para vocês e até o próximo encontro. Tchau!